Bom, então a gente faz uma entrega aqui no Espírito Santo, dando abertura para que as informações venham através dele. Então vamos lá. Fazendo uma recapitulação, né, das outras aulas que a gente estivemos juntos, o que Joel quer dizer quando ele fala de universo espiritual? Boa noite, Ione. O que Joel quer dizer com o universo espiritual na questão da mala, né? Que ele questiona, né, a si próprio em termos do inconsciente dele, aonde que ele pode ter falhado para que aquela situação ela ocorresse, né? E aí ele tem alguns equívocos ali que ele fala, né, claramente que o maior erro dele foi ter tido certeza que elas seriam encontradas. Então isso é uma fé de fundo emocional, né? Porque na verdade as malas não podem sumir porque elas não existem fisicamente. Ele as projetou. Então as malas, elas fazem parte do personagem Joel. Ele as criou, ele as fez. Então, elas não podem fisicamente, depois de manifestadas, como elas são desta consciência, simplesmente desaparecer. Né? Pode e houve um equívoco no inconsciente dele para que aquela situação ocorresse, né? Daquela forma dele ficar sem as malas. Então, essa história ela tem um duplo sentido ali, né? Ele fala, quem precisa de malas? É um sentido, e a questão material versus a questão espiritual. A questão do quem precisa de malas, ele quer nos trazer para a consciência de que não importa o que aconteça do lado de fora, o que aconteça aqui neste universo, nós somos supridos e orientados e guiados por uma consciência maior, por uma onisciência e uma presença e onipresença, né? Eu não preciso pegar essa circunstância e dar poder para ela, né? Me identificar com ela no sentido de bem ou mal, né? Porque elas não têm significado. Eu, com essa onisciência e onipresença, se eu descansar nesse lugar, eu sou suprido, porque por mais que as coisas aqui aconteçam aos nossos olhos humanos, na aparência, elas não estão acontecendo no nível espiritual. São apenas aparências. E aí ele, né, no decorrer da viagem dele, ele foi suprido de todas as formas. Ele teve hotel, teve passeio, teve roupa. Ele não ficou desprovido, porque o suprimento invisível, né, que pertence a todos nós, é da nossa essência, não vou dizer natureza, mas da nossa origem, está ali. Né? Então, só precisamos reconhecer isso, ficar nesse lugar. Né? E um outro ponto importante, né, dessa questão do universo espiritual versus o universo material é o seguinte: não podemos resolver um problema no mesmo nível que ele se encontra. Essa é uma frase que está no livro de Deepak Chopra, O Efeito Sombra. Então, quem quiser ler, eu recomendo esse livro, ele é muito bom. Né? E ele quer dizer o seguinte com essa frase. A mala, ela está no nível físico, ela já foi manifestada, certo? E ela, por si só, não pode se manifestar. Então, alguém ou algo a manifestou. Então, o que antecede a mala? O que antecede matéria? Energia, né? O que antecede? O espírito manifesto. Então, vamos colocar a mala como um personagem de problema, né? Que, na verdade, não existe um problema, é uma criação da mente. Eu não posso tratar essa distorção da mala, esse problema da mala, no nível material. É impossível, porque ela não pode se criar. Ela não tem senso de autoria, ela não se fez. Partiu de um ser espiritual que a manifestou. Isso é tudo aqui. Né? Então, o que Joel quis dizer com isso? Eu saio desse nível de aparência,
desse nível equivocado de matéria e vou para o nível espiritual. Eu vou para o universo espiritual, onde tudo acontece de fato. Onde só existe esse lugar, não existe esse lugar material. Esse material é como uma projeção, né? Que eu sou um projetor, eu projeto isso para fora e aí eu dou realidade para este universo. Então, ele foi claro ali, você se desloca desse lugar da matéria, da mala física e volta para o universo espiritual, que é onde você vai resolver essa questão na sua consciência. Então, ele chamou inconscientemente, chamou dentro do seu inconsciente esta situação do autoquestionamento, aonde eu falhei, está lá no começo, aonde houve o erro. Então, ele fez ali uma busca, ele está perguntando para a presença, né? Ele está se perguntando, mas não com esse senso de eu aqui pequeno, que é o eu ego. Ele está perguntando para o eu presença, né? Para o eu absoluto. Onde está a falha? E aí ele entende, né? Isso vem para a consciência e ele entende todo o processo, né? Que é impossível isso ter acontecido, né? Porque provavelmente nós não temos como afirmar, porque Joel não está mais vivo, nem não tem relatos, mas ele pode ter ficado preocupado e ter tido a sensação, a emoção de controle, né? Inconscientemente, e isso o impediu de resolver a situação com antecedência. Que aí ele só foi achar a mala, acho que 15 dias depois, alguma coisa assim. E isso é para tudo aqui na vida. Qualquer circunstância, qualquer fato, vamos colocar assim como desafios, né, que nós temos no dia a dia, é justamente isso que ele quer dizer com esse título, né? Só existe o universo espiritual, e com esse episódio da mala, que ele cita nos livros dele, ir além das aparências, ir além dos pares de opostos, que é justamente você sair dessa mente carnal e navegar na mente espiritual. Então, você começa a se observar. É uma prática, né? Na outra aula, a gente conversou aqui sobre isso. Não existe fórmula mágica. Não existe segredo também isso. É uma coisa simples, mas exige da gente um outro olhar no dia a dia e no decorrer das atividades que o Joel vai falando, que são as atividades de Deus impessoais, né? Não parte de um ser, não parte de uma pessoa, né? Mas parte de uma onisciência, aonde você começa a observar os fatos, você começa a observar o decorrer das coisas que acontecem aqui. Então, você vai para o universo do observador, né? Que está observando sem julgamento. É isso que ele quer dizer nos livros dele. Sair desses pares de opostos, de não olhar para as aparências, porque nós não sabemos o que está por trás daquilo. Há um cenário ali sendo contado, há uma mentira ali sendo contada que nós não estamos vendo. E aí você julgando, né, que é o mais comum, né, que até houve, eu não me lembro, mas eu acho que houve uma hipótese de alguém ter roubado as malas. Então, eu já fiz ali um pré-julgamento de um cenário que não era verdade. E isso poderia ter causado mais problemas se levasse para esse nível de pessoalidade. Ele tornou algo pessoal. Então, vamos supor que achasse que fosse roubado, ele poderia ter voltado para casa e depois de algum tempo, né, ou talvez meses, as malas teriam aparecido em outro lugar, né? Então, é isso que Joel propõe,
né? Você observar sem você se identificar com esses cenários que são apresentados para nós. Isso é prática. Então, cada vez que vai surgindo um desafio, né, que a gente acha que é muito difícil de ser resolvido, e eu tive um caso essa semana que foi, assim, surpreendente, né? Eu vou contar aqui porque nós temos tempo. Eu estava fazendo um tratamento dentário, né? E gratuito, né? Um amigo me proporcionou isso, ele me deu isso de presente, porque para mim é de Deus para Deus, né? Só que ocorreu de eu ter que fazer um canal. E ele disse, olha, eu não faço canal. E aí, isso foi na segunda-feira, e eu falei, vixe. E a gente sabe, né, como é que custam, né, essas questões daqui da matéria, né? Não é um valor assim que você vai tomar um café, né, na padaria. Então, e eu fiquei por um momento, né, apreensiva com aquilo. E aí eu me questionei, como é que eu vou resolver isso agora, né? Porque eu não poderia despender esse valor nesse momento, né? Olha, eu só sei que eu fui dar uma volta e eu escutei assim, deixa que eu resolvo isso por você. Você não precisa resolver tudo sozinha. Olha a mensagem. E aí eu conversando com uma cliente aqui, né, que compra meus produtos, né? Ela é dentista, mas também não faz canal. Aí ela acho que acendeu uma luz nela, olha como é interessante, hein? Tem um pouco a ver com as malas. E aí ela virou e falou assim, olha, eu acho que você consegue até fazer de graça esse canal. Eu vou te passar uns contatos aqui de umas escolas de odonto que eles fazem. Você vai lá, são já profissionais, mas eles estão estudando, né, essa especialidade e você pode até conseguir. Eu falei, tudo bem, né? Aí eu peguei o telefone, liguei, agendei para o dia seguinte, fui, fiz a avaliação, e aí o profissional falou assim, ok, vamos fazer o seu canal, vamos te ligar e agendar, e o seu canal vai sair R$ 170. Ou seja, eu resolvi, eu não, né? A onisciência, a onipresença, de um dia para o outro, tomou a frente e solucionou. Por que que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Isso acontece porque houve ali, primeiro, uma renúncia do controle que a gente quer ter sobre as situações, sobre as circunstâncias, e por mais que naquele momento humano eu tenha olhado por algum segundo aquela situação que poderia se transformar em algo maior, eu soltei. Falei, bom, eu sei aonde recorrer, então eu por mim mesma nada posso fazer, sozinha nada posso fazer. E soltei e entreguei, e eu escutei aquilo na minha consciência. Né? Deixa que eu faço por você, por que que você quer fazer tudo sozinha? Este é chamado da mente condicionada. Reginaldo está falando aqui, uau, é exatamente isso. Outra amiga falou assim, nossa, o criador é sensacional. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho poder para fazer essas benfeitorias, esses milagres, mas eu tenho permissão, eu dou permissão, eu escolho isso. Então eu vou descansar nessa consciência. Porque assim, não tem como não ser resolvido. Se você estiver nesse lugar e observar e você descansar, é impossível que não seja resolvido qualquer situação. Então, isso é um hábito que nós temos que começar a desenvolver no nosso dia a dia para qualquer coisa, desde aquela coisa que a gente considera, às vezes, insignificante, você leva
para este lugar. Gente, assim, para a onisciência não existem problemas maiores e problemas menores. Não existem desafios complexos ou não complexos. Problema é problema, desafio é desafio. Né? Nós temos aqui o condicionamento de julgar o que acontece conosco nos níveis. Isso aqui é pequeno, isso aqui é grande, isso aqui é significativo, isso aqui não é. Então, veja, que interessante isso, não? Ele sabe, que é o que Joel fala. Ele sabe até onde você pode ir e até onde você não pode. Ele sabe do que você precisa e quando você precisa. E aí, vou mais além. Aí, esse profissional, ele virou para mim e disse assim, olha, nós fazemos aqui o procedimento, mas nós não restauramos o dente. A gente só abre e faz o procedimento e você vai ter que restaurar. Pois eu ganhei uma restauração de graça. Então, assim, eu também vou fazer o final do processo gratuitamente. Por quê? Porque, assim, você vai aprimorando a sua consciência de que é sempre de Deus para Deus, não é pessoal. Então, aquele ser que está lá, aquele irmão que está lá nos atendendo, né, o dentista conhecido ou o dentista não conhecido, ele está sendo operado pela mesma consciência, pela mesma mente, que é a mente de Deus. Eu não estou falando dessa mente carnal aqui que Joel costuma dizer. Nós estamos falando da onisciência, onipresença. Quando você começa a tirar a pessoalidade dos irmãos e começa a praticar a visão de que ali não é pessoal, não é o irmão, né, o João, o Antônio, a Maria, mas é aquela presença, aquele absoluto, aquela onisciência que está agindo ali, você já mudou todo o cenário, porque não existe nada nosso, não é do irmão e não é seu. Então as coisas começam a fluir, né, naturalmente, dentro de um fluxo, e é o que o Joel fala. Aí você vai resolvendo dentro, fora vai manifestando em pequenas situações mais significativas, porque nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de algo que pode, né, com a negligência humana, se tornar algo pior, né? Eu posso ter um problema de saúde se a gente não olha para isso, né? Tem a questão da metafísica. Então, veja, é isso que Joel fala nas obras dele, em todas as obras. Joel é simples, ele é profundo e, ao mesmo tempo, ele é simples, mas precisa interpretar nas entrelinhas. E mais do que isso, você precisa ir para a experiência. Se você não passa pela experiência, fica difícil de você interpretar através de palavras. É aquela obra do Joel que é bem bonita, que é além das palavras e dos pensamentos. Essa obra é total não dualismo. Tem muita coisa ali do Advaita e do Curso em Milagres, né? E é exatamente isso. Não dá para você expressar em palavras quando você não passou pela experiência. Então, a experiência, ela revela a verdade, ela confirma a verdade. Né? E aí você vai trabalhando isso no dia a dia, nas atividades corriqueiras do dia a dia. Então, gente, se alguém quiser abrir o microfone e falar alguma coisa ou digitar aqui no bate-papo, pode, tá? Pode se expressar, porque essa é a intenção do estudo, né? Deixa eu pegar só um trecho aqui para a gente dar continuidade, porque isso aqui tudo foi trazido pelo Espírito Santo. Então, eu vou dar continuidade aqui e a gente termina em outro dia. Então, vamos lá. O mundo sensorial
5 sentidos, e aí ele vai complementando. Aquele que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear é criação irreal. Não foi feito por Deus, foi feito pela mente carnal, feita por nós dentro do sonho, dentro dessa mente que nós estamos aqui tendo pensamentos e imagens. Tá? Aí ele continua, descrita no 2º capítulo do Gênesis, uma imagem mental. Aí eu complemento aqui, projeção da mente carnal. Todas as imagens feitas neste mundo são irreais, feitas por uma crença em 2 poderes dentro dessa mente. Então, falando o trecho inteiro, sem análise. O mundo sensorial, aquele que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar e saborear, é criação irreal, descrito no 2º capítulo do Gênesis. Uma imagem mental, dentro da mente. Né? Por isso que é irreal, porque o irreal, ele não está na eternidade. Ele não foi feito pela presença. Tá? Ele não foi criado, ele foi feito pela mente. Então, por que é irreal? Porque é mutável, é transitório. E eu estou comprando imagens que foi projetada dessa mente. Veja, só pode ser real aquilo que é eterno, aquilo que não se altera, aquilo que não sofre, aquilo que é imutável, aquilo que não pode ser ameaçado. Tudo demais que tem oposto disso é irreal. Tá? Então, vamos continuar aqui. Se nos lembrarmos de que não devemos tentar manipular, aí eu faço análise, porque não devemos tentar manipular, porque além de tentarmos manipular algo que está no efeito e não na causa, estaríamos afirmando a ilusão deste mundo, certo? Então vamos lá, se nos lembrarmos de que não devemos tentar manipular o cenário humano ou manusear a imagem mental que existe apenas como uma sombra dentro do nosso pensamento, testemunharemos a rápida dissolução dessas imagens mentais, né? Porque essas sombras, elas são dissolvidas, porque não foi dado realidade a elas. Como elas estão na mente, que não foi criada por Deus, elas não existem. Não passam de imagens feitas num sonho, um efeito, tá? Dessa mente. E aí, eu vou falar novamente sem interrupção. Se nos lembrarmos de que não devemos tentar manipular o cenário humano ou manusear a imagem mental, que existe apenas como uma sombra dentro do nosso pensamento, testemunharemos a rápida dissolução dessas imagens mentais. Cenário humano, o efeito, né? Que é aí, na verdade, a manifestação, né? O espírito manifesto. Então, quando eu tento manipular esse cenário, eu estou no ego. E eu estou tentando fazer o quê, gente? Usurpar o poder de Deus. Que é esse evento que aconteceu pessoal, né, comigo, foi exatamente isso. Se eu tentasse manipular essa situação, eu achando que eu tenho poder para resolver sozinha, a gente pode ter várias possibilidades daquilo que teria sido, do que teria acontecido, né? Não conseguir fazer, ou ter que gastar mais, ou demorar para conseguir solucionar o problema, e criar mais problema, eu poderia até desenvolver metafisicamente no corpo, né? Uma distorção física maior. Vocês estão entendendo porque ele fala que não dá para manusear humanamente? Né? Porque eu estou tentando usurpar o poder de Deus. Eu estou tentando ter poder sobre aquela situação. A parte de Deus. A parte do todo, da fonte. Não estou reconhecendo que existe ali uma presença observando aquilo, que sabe daquilo. Ela é inteligente, né? Graças a Deus, né? Nós temos aí uma ajuda que é fora desse sonho e que pode solucionar qualquer coisa.
Então, vamos continuar, tem mais uns minutos. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu sei que quando viajamos, a bagagem parece real e necessária. Também sei que a maior parte do tempo, o nosso conceito de corpo parece real. Olha isso, gente. Na maior parte do tempo, o nosso conceito de corpo parece real. Porque uma coisa ou outra o traz para dentro da nossa consciência. E que, por causa disso, há a tentação de pensar que seja real. Olha isso. O que ele quer dizer aqui, com essa parte aqui que ele cita, que é uma tentação, né, de nos levar a acreditar que seja real? Porque é uma identificação. Eu acho que eu sou o corpo. Olha que interessante. Eu acho que eu sou o corpo. Isso é inconsciente, tá? Não estamos dizendo... Inconsciente e até consciente. Tem pessoas que falam, eu sou o corpo, sim. Como assim eu não sou o corpo? Né? Eu tô aqui pegando, né? Então eu tô sentindo. Então eu sou o corpo, sim. Eu já escutei isso. Mas nós não somos o corpo. O corpo é o espírito manifesto. Ele veio antes de uma imagem. Ele veio antes de um pensamento, de uma imagem aqui que o projetou. E por que ele não é real? Porque ele pode ser ameaçado. Ele pode desaparecer a qualquer instante. Então, ele não pode ser real. Porque só o eterno é real. Já começa por aí. Então, quando se tem muita identificação com o corpo, você tem muito medo. Porque você acha que tudo vem desse corpo. E ele pode tudo. Esse é o maior equívoco da nossa mente, né? Então, veja, esse universo, só existe esse universo espiritual do Joel, é muito profundo. Tem muitas coisas nas entrelinhas aqui que tem que prestar muita atenção, levar isso para a consciência e pedir que seja explicado, né? Que seja compreendido na consciência. Mas, à medida que a consciência vai se desdobrando, você vai conseguindo compreender melhor o que ele está dizendo, tá? Isso é um despertar da consciência, é um desdobrar. Então, a gente não tem que ficar ansioso ou preocupado porque não entendeu, tem que soltar, porque é o ego que está querendo ainda manipular. Gente, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Porque o tempo aqui já foi sinalizado. Se alguém quiser, né? Ou pode também depois lá no WhatsApp, se quiser escrever lá, perguntar lá, não tem problema, tá? Mas a gente vai dar continuidade na próxima semana, tá bom? Tem mais trecho aqui, e aí a gente... Vamos continuar, porque esse capítulo é muito legal. Então, gente, eu quero agradecer vocês por terem vindo nesse dia de frio, chuva. Agradeço, desejo uma boa noite para vocês. Nós estamos lá no WhatsApp e vamos nos falando. Boa noite, gente. Gratidão.